responsabilidade, né? Responsabilidade. E nós vamos falar hoje um pouco a respeito de crer e obedecer. Crer e obedecer. Nós estamos estudando o livro de Romanos e o apóstolo Paulo dá muito ênfase. O pastor falou um pouco aqui, né? Ele estava militando, ele estava ensinando para que havia um tipo de uma guerra no meio da igreja de Roma entre os judeus e os gentios. Eles não aceitavam os gentios e se achavam só porque seguiam a lei que eram filhos de Abraão, que eles eram circuncidados, eles eram os bambambãs. Isso Paulo deixa e bate de frente e fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo. Não é por ser judeu circuncidado ou ser circuncidado, que a lei do Senhor, a lei de Cristo é uma outra lei, é uma lei do amor, não a lei de obras do ver. E por isso que Jesus batia de frente com os judaizantes, chamava eles de hipócritas, porque eles faziam uma coisa no templo e viviam uma outra realidade. Então nós vamos falar um pouco sobre crer e obedecer, tá? Então nós vamos voltar aqui desde o início da história humana. O grande conflito do ser humano que nós temos é a guerra da nossa vontade. A nossa vontade sempre tende a prevalecer contra a vontade do Senhor. É diferente, né? O Senhor disse a Adão que não era para que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas os dois, tanto Adão como Eva, escolheram a sua própria vontade de comer. A obediência é um requisito definitivo de Deus para regar o seu relacionamento com a humanidade desde o início. Então, se nós queremos viver uma vida como verdadeiros cristãos, se nós dizemos que nós nascemos de novo, primeiramente nós temos que crer pela fé em Jesus Cristo e obedecer a tua palavra, ser obediente à palavra do Senhor, ver tudo aquilo, prestar muita atenção a tudo aquilo que Jesus falou, nos ensinou, aquilo que os apóstolos, através do Espírito Santo, nos têm ensinado através da palavra do Senhor, né? Então essa foi a razão pela qual Deus advertiu também a Caim antes dele pecar. Ele disse em Gênesis 4, 6, 7: então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procedes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz às portas, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós sabemos que Caim estava furioso pela sua oferta não ter sido aceita diante do Senhor, mas do seu irmão sim. E no seu coração subiu uma ira, e Deus é bem claro para ele que cumpre você dominar essa ira que está dentro do seu coração. Eu estou falando com minhas palavras, cumpre a você dominar essa ira que está dentro do seu coração. Certamente, se você não se arrepender, será que você não será aceito? Claro que será. Cumpre a ti dominar, e às vezes nosso coração fala muito, as nossas vontades falam muito mais alto, e nós às vezes não conseguimos dominar. Nós temos que ter o domínio, contra nós mesmos, morrer para nós, mortificar o nosso eu.
não viver para nós, mas para nós temos que morrer, viver para Cristo, fazer a vontade dele, crer nele e fazer tudo a vontade dele. Nossos desejos carnais trabalham contrário ao propósito divino, portanto eles são contra nós mesmos. Tudo que nós agimos na carne nos volta contra nós, não é verdade? Nós agimos na ira, agimos na carne e às vezes tudo volta para nós mesmos. A maior consequência vem para nós mesmos, diante de quando nós estamos na carne, O nosso Senhor Jesus não veio apenas remover a culpa e a condenação do pecado. Ele veio para restaurar o propósito inicial, comprometido pela desobediência do homem e as suas trágicas consequências. Então, Jesus Cristo na cruz, ele restaurou desde o princípio aquilo que Deus tratou desde o princípio: ter comunhão com Ele, ter seu filho, ter comunhão, viver uma vida em comunhão com o Pai. Então, isso Jesus nos resgatou novamente. Ele nos reconciliou com o Pai, nos trouxe de volta para o seio dele, Então é isso. Em Romanos 5,19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Jesus foi obediente até o fim. Em Isaías 53:5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em outro texto, Filipenses 2:8, estou correndo aqui um pouquinho: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, um dos maiores exemplos que Jesus nos deixa é a obediência. Ele obedeceu ao Pai em tudo. Ele creu que o Pai podia ressuscitá-lo ao terceiro dia. Ele creu nisso. Ele tinha convicção. Ele obedeceu. Pai, que não seja a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Que não seja a minha, mas seja a tua. É crer, às vezes o Evangelho de Cristo e a mensagem da cruz é uma mensagem de obediência, Temos tentado proclamar uma mensagem de fé desacompanhada da obediência, e isso não se harmoniza com a revelação bíblica. A mensagem bíblica, a mensagem de cruz, a mensagem de Cristo é uma mensagem de obediência, é uma mensagem de fé acompanhada com a obediência, uma unida à outra. Você não pode ter fé e ser desobediente. Você dizer que você crê, tem fé em Jesus, mas não obedece aos seus princípios, não adianta nada. Você está fora do propósito, fora do contexto bíblico que nos ensina. Em 1 Samuel 15:22, porém, Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Palavra do Senhor que está dizendo, não sou eu. E como nós estamos estudando Romanos, Paulo fala a respeito de Abraão.
E ele me despertou muitas coisas, o meu coração ficou assim, cheio de graça em conhecer mais as pessoas de Abraão. Abraão, ele nos dá uma lição de fé e obediência. E o mesmo chamado, o que eu entendi e que Deus ministrou no meu coração, o mesmo chamado que Deus fez para Abraão, Ele faz para nós nos dias de hoje. Abraão foi justificado pela sua fé em Deus. Ele teve fé e obedeceu até o fim. Ele saiu da parentela e foi obediente e submisso à vontade de Deus. Uma coisa que Deus ministrou no meu coração: sai da tua parentela, sai do meio que você convive, vai para a terra que eu vou mostrar para você. E às vezes a nossa vida está no meio, vamos colocar uma parentela, no meio de pecado, no meio de coisas que não agradam a Deus. E Ele fala: sai da tua parentela, sai do meio disso, deixa eu te conduzir, creia em mim que eu vou te levar para uma terra prometida. Então, uma coisa que Deus tocou no meu coração a respeito de Abraão Abraão, ele mesmo não vendo as promessas, ele creu. O seu coração estava na terra prometida, naquele que Deus falou: vai, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E a sua descendência, em sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Em Jesus Cristo nós somos benditos. Toda a humanidade, toda a família da terra é bendita em Cristo Jesus. A promessa que Deus tinha dado a Abraão se cumpriu. Em Cristo nós temos a bênção do Senhor. Somos abençoados em Cristo através de uma promessa que Abraão recebeu, e ele creu nessa promessa, saiu do meio da sua parentela, foi para um caminho que ele não sabia para onde ele ia. Este é o caminho que nos foi proposto pela palavra. Não desviar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Este é o caminho. Da sua descendência veio aquele Jesus que tinha prometido, e através dele nós somos benditos. Romanos 4, 18 a 20 diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, ele creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, das promessas de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Que homem é esse? Se nós tivermos fé como um pouquinho da fé que esse homem teve, ele creu nas promessas do Senhor. Primeiramente, ele estava com 100 anos praticamente, já estava tudo amortecido. Sara era estéril. Como vai vir uma posteridade minha, sendo que não tem como, humanamente não tem como mais? Mas ele creu. Abraão se firmou em Deus. Foi nele que Abraão creu, ou seja, ele creu naquele que dá vida aos mortos. Deus chama a existência as coisas que não são, como se já existissem. Ou seja, quando se crê em Deus, naquilo que Ele prometeu, se crê em Deus, e não se perde a esperança naquilo que foi prometido. Quando nós temos fé naquilo que é da promessa de Deus, nós não perdemos a esperança.
Às vezes nós não vamos se ver com os nossos olhos se cumprir aquilo que Deus prometeu, mas vai se cumprir. Abraão não viu. Temos que ficar à vontade dele, do Senhor, do jeito dele, da hora que ele quiser, do jeito dele, da hora dele, pois muitas das vezes o que foi prometido ainda não existe, mas Deus é poderoso para trazer em existência aquilo que ele prometeu. Isso é crer no Senhor. A fé de Abraão estava em Deus, naquilo que ele prometeu, e na sua crença ele não levou enquanto o fato de ter que sacrificar o seu filho, onde seria proveniente da sua descendência. Mais uma vez, Deus prova a fé dele. E ele tinha tanta certeza daquilo que Deus mandou ele sacrificar o filho, e quando ele saiu, ele tinha tanta certeza que Deus iria dar um jeito naquilo, que ele falou assim: nós vamos adorar o Senhor e em breve voltaremos, logo nós estamos de volta. Ele creu. A fé dele estava firmada na promessa do Senhor, e que Deus, de uma maneira ou de outra, ia provir alguma situação para livrar a vida do garoto, porque dele, de Isaac, viria a descendência que Deus tinha prometido. É tremendo isso, não é? Tremendo. A primeira esperança se referia à confiança dele na promessa de Deus, e a segunda esperança dele é que ele creu que através de Isaac estava determinada a sua descendência. Então Deus proviria de uma maneira ou de outra. Não há como negar a fé de Abraão, visto que ele se tornou o pai de muitas nações. A fé de Abraão é evidente, pois Deus fez a ele conforme tinha dito: assim será a tua descendência. Paulo relaciona a sua carta aos Romanos por duas vezes a respeito da obediência com fé. Ele deixa enfatizado isso. Obediência e fé tem que estar trilhando junto. Paulo deixa muito bem claro. Romanos 1, 5, 6: por intermédio de quem viemos a receber a graça, o apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois vós também, chamados para seres de Cristo. Em Romanos 16, 25 e 27: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado oculto em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre as nações. E o Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Crer e obedecer. Cristo nos mandou, Cristo determinou que o Evangelho fosse pregado a toda criatura, e aquele que cresce seria salvo. A salvação vem em crer em Jesus Cristo, na sua obra. Nós cremos que na obra de Jesus Cristo, nós somos incluídos na sua morte. Fomos sepultados com Ele. O pecado foi sepultado juntamente com Ele. E ao terceiro dia, Deus nos ressuscitou juntamente com Ele para uma nova vida. Este é o novo nascimento que nós temos. E nós temos que viver essa vida pela fé e pela obediência ao Senhor. O Evangelho requer do homem uma resposta de fé, mas o mesmo Jesus também ordenou que nós fizéssemos discípulo das nações e ensinássemos a guardar
guardar, obedecer, cumprir, atender tudo o que ele havia ensinado. A fé e a obediência, como diz, andam juntas. Na Bíblia, a palavra crer significa não somente reconhecer a existência de Jesus, mas também obedecer a sua vontade e a sua palavra. Em Hebreus 5, 7 a 9 diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com um forte clamor e lágrima, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Crer é obedecer ao Senhor. Tendo isso em mente, nos é necessário reconhecer que a ordem de Cristo sobre o negar a si mesmo não é uma mera tentativa de nos privar ou de nos afastar de algo que supostamente para nós é bom. Não é nada disso. Essa ordem ela se trata de um princípio da obediência que está sendo cultivado através do exercício da única coisa que pode parar a nossa inclinação ao pecado, que é o viver em espírito e viver e ter o domínio próprio. Viver em espírito. A palavra do Senhor fala que a carne e o espírito há uma guerra. Então, nós vivemos numa guerra dia a dia. Morrer dia a dia, que Jesus fala. Tomar a sua cruz no dia a dia, morrer no dia a dia, porque é uma guerra. O espírito e a nossa carne. Paulo definiu muito bem nas suas palavras: estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Lá em Gálatas 2, 19 e 20. Em outra epístola, o apóstolo descreveu a maneira como nós podemos nos manter crucificados com Cristo. Ele nos dá uma dica. Em 1 Coríntios 9, 27, ele fala assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo aqui fala de esmurrar o seu próprio corpo. Ele está dizendo a respeito da autonegação que nós temos que ter. Negar o nosso próprio eu. E isso não pode ser confundido com autoflagelo, como as pessoas entendem. Esmurrar o próprio corpo como flagelo. Não. Ele está falando da autonegação. A linguagem de Paulo sobre esmurrar o corpo deve ser vista como uma linguagem figurada, especialmente quando ele fala de reduzir o corpo à escravidão. Um exemplo: quando José no Egito disse não à sua vontade carnal de aceitar a proposta indecente da mulher de Potifar e adulterar com ela, ele estava fazendo esmurrando o seu próprio corpo. Tem muitas coisas que você quer, mas se você não esmurrar o seu corpo, você vai cair. Será que a mulher de Potifar não deveria ser não deveria ser uma mulher linda, atraente? E talvez no coração dele até ele titubeou em cair nas palavras dela, mas ele esmurrou a vontade dele. Ele reduziu-se à escravidão. Primeiramente, ele era um escravo, ele respeitou o seu senhor. E todo escravo está sujeito ao seu senhor. Todo escravo não tem vontade própria, está sujeito ao Senhor. E o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, nós estamos sujeitos ao senhorio dele.
A nossa vontade tem que ser esmurrada, tem que ser abnegada, para que a vontade do Senhor, para que o Espírito prevaleça e não a carne, né? Jesus também dá um exemplo. Jesus, no Monte das Oliveiras, disse: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. O servo não tem direito. Nós somos comprados por um alto preço, nós temos um dono, temos que obedecer o nosso Senhor, temos que estar sujeitos à vontade dele e não à nossa vontade. Temos que morrer para nós, crucificar o nosso eu, esmurrar o nosso corpo, a nossa vontade, para que a vontade dele prevaleça. Quem já entregou a sua vida e tudo de si a Cristo, não tem mais nada a perder. Não há ameaças que possam intimidá-lo. E é por isso que é por isso que vemos no livro de Atos. Eu li o livro de Atos, né? Aí liguei uma coisa com a outra. O livro de Atos, a igreja ela crescia a cada dia. Por que ela crescia? Qual era o motivo que a igreja crescia? Havia prisão, havia perseguição, havia ameaça, havia mártires, havia pessoas sendo martirizadas, mas nada pôde impedir o crescimento da igreja, porque eles seguiam com fé e obediência à palavra do Senhor. Primeiramente, eles creram em Jesus e obedeceram. Ide a toda nação, toda criatura e pregai o Evangelho. A igreja cresceu, não teve nada que parou, né? Aí nós podemos nos questionar a nível de rendição e entrega que nós já alcançamos. Aí eu questionei a mim mesmo: a que nível que eu estou? A minha fé, a minha obediência. Estamos dispostos ao mais profundo nível de doação a Deus? Ou a nossa vida ainda é valiosa demais aos nossos próprios olhos? Essas são as perguntas que nós precisamos fazer periodicamente, todo dia. O que eu estou fazendo, estou agradando a Deus? O que eu estou fazendo, essa é a minha vontade, é o meu querer? Será que é a vontade e o querer do Senhor que eu faça isso? Precisamos ter e viver essa dimensão de entrega e rendição, na qual nada mais nos importa neste mundo, nem mesmo a nossa própria vida. Com isso, não apenas fortalecerá a nossa intimidade e a nossa comunhão com o nosso Senhor, e também nos tornará co-participante da vida de Cristo. Que o Senhor Jesus, que o Senhor nos dê a graça e nos ajude tanto a entender mais profundamente como a praticar esses dois princípios de fé e obediência. São princípios inegociáveis no reino de Deus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, que nós possamos crescer em graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo a cada dia. Amém? Amém, pastor? Amém.